Olá, você que acompanha o programa Alô Cidade aqui na TVI, nosso canal a cabo, número 3, também nas nossas redes sociais, no nosso site oficial, tviplay.com.br, e agora também com a novidade, o aplicativo TVI Play, que você pode baixar e acompanhar aí a nossa programação ao vivo e o horário que você quiser também. Hoje eu estou recebendo uma pessoa mais que especial, que é o Dr. Alex Vinícius, ele que é juiz da primeira vara da Fazenda Pública da cidade de Ilhéus, atendendo também em Ibicaraí e Itacaré. E aí, conversar um pouco sobre ele, sobre a parte jurídica mesmo do país, sobre Supremo, sobre um pouco de política também. E começar, antes de tudo, falando sobre ele, sobre a carreira dele. Doutor Alex, você que começou, você que é uma prova viva da educação, da importância que tem focar em educação, e eu gosto sempre de estar falando sobre isso nas entrevistas, porque eu acho que a gente tem que levar esses exemplos para frente, para que as pessoas entendam como é importante realmente investir em educação, que as pessoas realmente valorizem isso. Conta um pouquinho para a gente onde você se formou e como foi que começou essa sua trajetória até chegar ao cargo de juiz. Bom, olá a todos. Eu estava até comentando a respeito disso numa reunião que tive hoje em Ibicaraí, onde eu sou juiz substituto, sou titular da Fazenda Pública de Ilhéus e substituto em Ibicaraí. E me convidaram hoje para a primeira reunião de paz no colégio municipal da cidade, e eu falava realmente da importância do que a educação pode fazer na vida de uma pessoa, da importância dos livros, né? O poder transformador que o livro tem. Bom, então estudei lá em Ibicaraí, fiz o ensino fundamental lá, e depois fiz o ensino médio aqui no extinto Colégio Gama, prestei vestibular para a UESC, também para a Federal em outra área, Federal em Salvador, e acabei desistindo do curso de comunicação na Federal e me dediquei ao curso de Direito na UESC. Depois de um tempo, comecei a prestar concurso depois de formado, fiz o concurso para professor de Direito Penal na UESC, professor substituto, fui aprovado, fui delegado, trabalhei 10 anos, e no primeiro ano que eu estava trabalhando como delegado, eu também obtive a aprovação no cargo de juiz de direito, no cargo no qual eu trabalho hoje. E Ellen até me perguntava qual foi o meu primeiro passo para ser juiz, foi isso? Uhum. O primeiro passo é estudar 10 horas por dia em casa, acho que o primeiro passo é esse. Como era a sua rotina de estudo, doutor Alex, até para as pessoas que estiverem assistindo terem mais ou menos um direcionamento de como conduzir os seus estudos, de como realmente não desistir, de como realmente acreditar que é possível. Então, como era essa sua rotina de estudo? Bom, a primeira grande sacada da coisa é justamente isso aí que você falou, não desistir. Não importa você estudar 2 horas, 3 horas, 1 hora, o grande lance é não desistir, é acreditar, né? E isso foi que me levou até a aprovação no concurso. A minha rotina era mais ou menos assim, de certa forma eu fui privilegiado porque eu podia estudar sem trabalhar, né? Então eu estudava 3 a 4 horas pela manhã, né? Depois eu tentava fazer o mesmo período à tarde, né? 3 ou 4 horas de estudo, aí você já tem mais ou menos 6 a 8 horas de estudo mais ou menos. E à noite eu deixava para fazer uma revisão, uma coisa ou outra, mas à noite eu não gostava muito de estudar, né? À noite eu sempre era o momento para dar uma descansada, para ver uma televisão, dar uma esparecida, dar uma saída, enfim. E era isso que eu fazia. Quando estava mais longe da abertura do concurso, da publicação do edital, eu estudava por volta de 7, 8 horas por dia, e ia aumentando de acordo com a proximidade do edital, de chegar até mais ou menos 10 horas por dia, o que não é uma tarefa extremamente extenuante, de estafar, de adoecer, como eu adoeci mesmo. Ainda falando um pouco sobre a questão da educação e reconhecendo a importância que tem a educação para que a gente possa construir uma sociedade mais igualitária, uma sociedade realmente evoluída. A educação, junto com a cultura, o esporte, a questão da cidadania, são alguns pilares para que realmente os jovens, as crianças, enfim, para que todos possam alcançar esse nível. Puxando esse assunto para a atual gestão da educação no país, Alex, você entende que essas políticas, da forma que ela vem acontecendo, elas podem realmente contribuir, ou você entende como algo que possa atrapalhar um pouco esses avanços que tivemos em educação nos últimos anos, ao menos educação de nível superior? Bom, se você for observar o MEC hoje, eu percebo que o MEC está à deriva, é isso que eu estou percebendo. Você não percebe uma unidade, você não percebe uma voz de comando, né?
presidente que é militar deveria perceber isso. Eu não vejo uma voz de comando no Ministério da Educação. O ministro Vélez, a última dele foi dizer que não houve ditadura no Brasil. Eu nem levei muito a sério isso, porque até os próprios militares, eu soube que os próprios militares estavam criticando a postura do ministro em relação a esse tema, né? Então eu percebo que o Ministério da Educação não se encontrou ainda, né? É preciso que se encontre, é preciso que realmente se tome prumo da situação que está, porque a educação é um pilar básico de qualquer sociedade, de qualquer país que se queira dizer desenvolvido, né? Utilizaram um eufemismo aí para dizer que a gente é um país em desenvolvimento, mas é eufemismo. Nosso país é subdesenvolvido ainda. Não vem essa história de desenvolvimento. Com uma educação dessa, com um comando de educação desse, vai continuar sendo subdesenvolvido mesmo, né? Houve avanços, né? Se a gente for tratar coisa da Constituição para cá, houve avanço na educação. A quantidade de pessoas que começaram a ser atingidos pela possibilidade da conclusão de uma escola de nível superior, de uma faculdade, de uma universidade, aumentou muito, né? Os programas sociais que foram implementados aí nos governos do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma facilitaram o acesso à educação de nível superior, ainda que tenhamos muito a consertar, muito a retificar na educação, nas educações de séries iniciais, né? Ainda muita coisa a fazer. Mas enfim, eu acho que é preciso que a educação venha dar o recado que ela tem que dar, que ainda não vi isso, né? Ao contrário, estou vendo só desencontro, né? Eu acho que o próximo passo, infelizmente ou felizmente, não sei, vai ser a exoneração desse ministro. Não estou vendo outra saída. Ainda está bem polêmico realmente a atuação do ministro perante a sociedade, porque realmente na verdade a gente nem pode pontuar ações negativas, simplesmente não houve ainda nenhum tipo de conjunto de ações voltadas. Inclusive a Tabata Amaral, ela que é deputada pelo PDT, ela foi bastante enfática nesse caso, porque são 3 meses de gestão e 3 meses onde ainda não há nada concreto, não tem nada. Tinha uma estratégia, um planejamento estratégico, que ela falou que foi que o ministro foi para lá com uma lista de desejos. Uma lista de desejos. Para ser apresentado A gente ri assim, mas caso realmente grave, comissões. Porque a questão de educação não é uma pasta que precisa ser tratada com indiferença, como supérfluo. Inclusive, a educação é um dos pilares que vão impactar positivamente nas outras pastas também, tanto na questão de... É uma das formas de se efetivar o princípio da igualdade, que todos são iguais perante a lei. Sim. Tem que se passar necessariamente, obrigatoriamente pela educação. Pela educação, exatamente. Então, vemos aí a opinião da prova viva da importância que é a educação. Vou fazer intervalo aqui comercial e nós voltamos no próximo bloco. Voltamos aqui com a Velocidade, entrevistando hoje o juiz Alex Miranda, ele que é juiz da primeira vara da Fazenda Pública da cidade de Ilhéus, sendo também juiz titular na cidade de Ibicaraí e Itacaré também. Itacaré não. Itacaré não? Não, ok. Já foi. Já foi. Então, fazendo um link sobre a questão do governo do Jair Bolsonaro, está acontecendo um desencontro, digamos assim, de opinião em relação a Bolsonaro e o vice Mourão, que é sobre a ditadura, a questão do nazismo. Enquanto Bolsonaro, ele defende a ideia de que o nazismo foi um movimento conduzido pela esquerda na Alemanha, o Mourão, ele já assim como outros militares também, defende o contrário, que não, realmente foi um movimento de direita, inclusive o Mourão, ele alega que o nazismo, ele é justamente o oposto do comunismo da esquerda. Ele defende que o nazismo foi uma corrente da direita e que é o oposto da corrente comunista, que é uma corrente de esquerda. Então, doutor Alex, dentro dessa situação, desse caso, você como uma pessoa que realmente entende de história, que está sempre buscando se aprimorar mais nisso, que tem muito... tem realmente propriedade para estar falando sobre o assunto. Então, sobre a questão do nazismo, você defende, junto com Jair Bolsonaro, ser
de direita, ser de esquerda, ou o vice Mourão sendo como um movimento de direita? Para ser sincero, para falar a verdade, eu me sinto até um pouco constrangido de ter de debater sobre um assunto já no direito a gente chama pacificado, vamos dizer assim, né? Existe um livro, eu esqueci o nome da autora agora, não tô consegui, forcei até tentar lembrar um pouco aqui, não consegui. As Origens do Totalitarismo, que fala sobre o nascimento, e o tempo de duração e o declínio do Terceiro Reich na Alemanha nazista de Hitler, né? O movimento foi um movimento não só da direita, mas da extrema direita. Era um movimento que tinha bases bem definidas com o que a gente chama de direita hoje, que é extremamente liberal em relação à economia, não tem nenhum tipo de preocupação com causas sociais, né? Ao contrário do que disso. O que o nazismo fez foi o extermínio de menos favorecidos, os judeus no caso na época, da Alemanha nazista, 6 milhões foram exterminados. Há quem diga que isso é ficção até hoje, e a própria Alemanha, ela se incumbe de manter os museus que provam esse genocídio, né, para que realmente isso não se repita mais. E como eu disse, eu me sinto até meio constrangido de ter que debater um assunto desse, né, que qualquer gulgada, aspas, que você der na sua internet, você vai ter bases extremamente concretas a respeito da filosofia do nazismo, né? Falando nisso, é engraçado realmente, constrangedor a gente ter que debater ainda esse assunto nos dias de hoje, sendo que a própria Alemanha, ela realmente deixa isso claro sobre o que realmente foi o Holocausto, enfim. Então, e a gente hoje se coloca nessa posição ainda de ter que explicar para pessoas que, inclusive, não são pessoas que de agora, que ainda são alienadas, são pessoas que basicamente instruídas, inclusive, pessoas que tiveram boa educação, mas que realmente acreditam que foi um movimento de esquerda. Nós temos hoje alegações da direita que as informações ao longo dos anos elas foram manipuladas pela esquerda de modo com que as pessoas realmente enxergassem que o nazismo fosse um movimento de direita, mas que na verdade não é. O grande problema, a grande, né, entrever que a gente percebe nisso aí é que esse falso avivamento dessa questão do nazismo ter sido um movimento de direita ou de esquerda, e aí o próprio presidente da República levando a crer que esse movimento foi de esquerda, é preocupante, porque existem pessoas que você afirmou sua preocupação aí, que já tem uma carga de cultura razoável, mas existem pessoas que estão tendo o primeiro contato com o que seja nazismo nesse momento. E esse primeiro contato está sendo marcado por uma visão equivocada, no mínimo equivocada, do que foi o nazismo. Tem pessoas que estão ouvindo agora que o nazismo é de esquerda e que vão levar isso até sabe Deus quando. E uma coisa a gente admite. Na verdade é um fato, não tem que se admitir ou não. É um fato. O presidente é formador de opinião. E com as redes sociais, ele tem milhões de seguidores nas redes sociais dele. Então, uma opinião dessa, sem estar abalizada num estudo científico, né, indo contra todo o estudo acadêmico, todo estudo científico que se tem a respeito do tema, é extremamente perigoso e desastroso para a formação intelectual desses jovens. Eu fico pensando, doutor Alex, que esse tipo de contestação veio acontecer nos últimos 2 anos. Porque eu, particularmente, pessoalmente, eu não via questionamentos sobre o nazismo ter sido um movimento da extrema-direita até então. Da esquerda. Isso, não. O movimento sempre foi defendido como um movimento de direita. De extrema-direita, isso. E eu nunca vi, até então, contestação quanto a isso. Porque como se depois do surgimento do Jair Bolsonaro fosse começar esses movimentos, sim, onde se começou a se contestar esse fato. Então, isso você vê o peso que é um formador de opinião como o presidente Jair Bolsonaro dentro desse movimento, porque até então, durante toda a minha vida estudantil, eu nunca ouvi nenhum tipo de contestação sobre o nazismo ser de direita, ser de extrema direita. E a partir de agora é como se todas essas verdades que a gente aprendeu ao longo dos anos, verdades essas baseadas em estudos científicos,
não foram verdades fantasiadas, baseadas em achismo, baseado a fonte juro por Deus. Foi algo realmente com base para isso, inclusive da própria Alemanha. Então, é como se nos últimos 2 anos para cá, basicamente isso, tudo isso fosse anulado e como se tivesse, na verdade, existido uma outra realidade. E ainda falando... Isso você tem razão mesmo. Eu nunca tinha escutado que alguma contestação a respeito da natureza ideológica do nazismo. Exato. Nunca tinha escutado. Era algo estranho. Para mim é pacificado ainda, né? É pacificado. Essa chama aí que o presidente acendeu com essa opinião equivocada, eu acho que não tira a pacificidade da questão. A questão está sedimentada, está resolvida. Sim, eu penso dessa forma. Mas como ele disse, aí eu vou e volto. Há também as pessoas que estão tendo o contato com o que seja nazismo a partir dessa opinião do presidente. E é isso aí que é um problema que precisa ser, que vai ter que ser enfrentado, né? Sim, até por conta, né, que essa geração que está tendo esse contato agora serão os construtores da história que futuramente vai ser vista como o passado. Então, a história de hoje. Eles podem acabar de forma equivocada mudando a história. Então, é sempre esse risco também. Eu vou fazer aqui novamente o intervalo comercial e nós voltamos no próximo bloco. Voltamos aqui com a Velocidade, conversando aqui com o Dr. Alex. Estávamos falando no bloco anterior sobre a questão do nazismo hoje ser questionado em relação à sua origem ideológica. Trazendo isso para o nosso próprio nazismo, digamos assim, brasileiro. Eu te pergunto, Dr. Alex, houve ditadura no Brasil? Essas questões aí eu percebo que são discussões extremamente desnecessárias diante da quantidade de problemas que a gente tem para se resolver. Eu penso que o presidente está ainda meio que no palanque eleitoral e já deveria ter ultrapassado essa fase e realmente está se debruçando sobre os problemas que afligem a todos nós, os brasileiros, né? A mesma questão, a mesma resposta em relação à origem ideológica do nazismo. São tantos documentos, são tantas teses, tantas dissertações de mestrado, de doutorado, que fica complicado responder uma pergunta dessa. Seria a mesma coisa de 2 mais 2. Eu estava vendo ontem um programa na Globo News falando da Operação Bandeirante. A Operação Bandeirante, que foi um movimento miliciano, na verdade, paramilitar, né? Que antecedeu o DOI-CODE, né? O DOI-CODE, o Departamento de Operações Internas, que tinha aquela função de investigar quem era subversivo ou não e levar para o centro de tortura, na verdade, né? E que um dos integrantes dessa Operação Bandeirante foi o famoso Carlos Alberto Brilhante Ustra, homenageado pelo presidente, pelo então deputado Jair Bolsonaro, na sessão de impeachment da presidente Dilma Rousseff, né? Em que ele fala que o voto dele ia ser homenagem ao Ustra, o terror da ditadura, o terror de Dilma Rousseff, isso dentro da Casa das Leis, da Casa do Povo, né? Esse documentário falava que cerca de 435 pessoas foram tidas por mortas ou desaparecidas durante o regime militar. Mas matou pouco em relação ao Chile, em relação à Argentina. São mortes que surgiram depois da deposição de um presidente eleito democraticamente e legitimamente eleito para ocupar o cargo, o João Goulart, né? O João Goulart teve que após as informações que ele obteve do seu chamado dispositivo militar, ele saiu do Brasília e se dirigiu até Porto Alegre, de onde ele tentaria sufocar o golpe que já estava concretizado para tentar voltar a governar o país. Só que o Ranieri Mazzilli, que era o presidente do Congresso na época, declarou vago o cargo de presidente da República e nisso aí a junta militar